Olá pessoal, trazendo hoje exercícios propostos resolvidos sobre o conteúdo potencial elétrico e DDP. No primeiro exercício nós temos o seguinte enunciado: uma carga fixa cujo valor é 2510 na menos 6, localizada no vácuo, gera no seu entorno um campo elétrico. Isso a gente já sabe. Num ponto A, distante da carga 80 centímetros, qual será o potencial elétrico? Após uma leitura atenta ao enunciado, vamos anotar os dados, fazendo as transformações de unidades se necessário. Então, a carga foi dada já em Coulomb, vale 2510 na menos 6. A distância entre a carga e o ponto foi dada em centímetro, 80 centímetros. Eu preciso desse valor em metro. Ou multiplico por 10 na menos 1 ou divido por 100. Nesse caso, eu optei por dividir por 100, então equivale a 0,8 metros. O K0 sempre o mesmo valor. Vamos então calcular o potencial do ponto A. Substituindo os dados, nós teremos, a gente coloca aqui a formulazinha de calcular o potencial e substitui os valores. O K0, o valor da carga geradora de campo e a distância. Vamos primeiro resolver a parte superior, do lado direito. Então a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar o 9 pelo 25, vai conservar a base e somar os expoentes. Ficamos com 225, que é o 9 vezes 25. E o expoente aqui deu 3, porque eu fiz 9 com menos 6, dá 3 positivo. Esse resultado fica dividido por 0,8. Efetuando a divisão, a gente fica com o resultado 281,25, 10 na terceira volt. Esse é o resultado. A gente pode melhorar um pouquinho esse resultado transformando em notação científica. Para isso, a gente vai deslocar a vírgula 2 casas para a direita e o expoente da potência de base 10 vai aumentar em 2 unidades, vai ficar 10 na quinta. E aí então, o resultado efetivo, correto, na notação científica, é 2,8125, 10 na quinta volts. Número 2. Próximos a uma carga geradora de campo, cujo valor é 810 na menos 6 Coulomb, localizada no vácuo, existem dois pontos A e B. Sabendo-se que a distância entre eles e a carga geradora de campo é respectivamente A. O ponto A está distante 50 centímetros da carga e o ponto B 20 centímetros. Perceba-se que o ponto B está mais perto da carga do que o ponto A. Determine qual o potencial elétrico em cada um desses pontos. Para isso, vamos anotar os dados e em seguida calcular individualmente o potencial do ponto A e o potencial do ponto B, utilizando a mesma equação do exercício anterior. Os dados, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, a carga geradora de campo vai ser o mesmo valor, 8 vezes 10 na menos 6 Coulomb. A está distante 50 centímetros da carga. Transformando para metros, posso multiplicar por 10 na menos 1 ou dividir por 100. Eu optei por dividir por 100, então equivale a 0,5 metros. A distância de B até a carga é 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. O K0, 9 vezes 10 na 9, qual o potencial de A e qual o potencial de B. Utilizamos ali a formulazinha para calcular o potencial. Em relação ao ponto A, usaremos o 9 vezes 10 na 9, a carga, 8, 10 na menos 6, e a distância que a gente já viu ali que dá 0,5 metros.
Resolvemos a parte de cima primeiro, 9 vezes 8, que dá 72, conserva a base e soma os expoentes. 9 com menos 6 fica 10 na terceira. Agora é só resolver, dividir o 72 pelo 0,5, que dá 144, permanece ali o 10 na terceira. Então esse é o resultado. A gente pode deixar assim, porque nós estamos, depois vamos usar ele novamente, então estamos no meio do exercício. Ou se eu quisesse, eu poderia passar a vírgula duas casas para a direita, eu ficaria com 1,44 e o expoente mudaria para 10 na quinta. Calculando o potencial em B, na parte de cima não muda nada. É o mesmo K0, é a mesma carga geradora de campo. Só muda a distância, que agora vai ser 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. Mesmo procedimento, vamos resolver a parte de cima, que fica igualzinha a outra, né? 9 vezes 8 dá 72 na terceira. O resultado fica dividido então por 0,2. 72 por 0,2 dá 360. 360, 10 na terceira volts. Feito também agora calculado o potencial em B. Na sequência, a letra B do exercício pede para calcular a DDP, diferença de potencial. Se a carga Q, uma carga de prova, se a gente colocasse uma carga de prova, se ela fosse deslocada do ponto A para o ponto B, ou seja, de um ponto mais distante para um ponto mais próximo da carga de prova. Utilizando os potenciais elétricos já calculados anteriormente, vamos agora obter a DDP entre os pontos A e B. A gente representa assim, U, que é a mesma coisa que DDP, tensão elétrica, U entre A e B. Nós já temos o potencial de A, que é 144,10 na terceira volts. Temos o potencial de B calculado, né, 360,10 na terceira volts. Vamos achar então a diferença de potencial. E a gente faz isso simplesmente subtraindo algebricamente os valores que a gente já tem de conhecimento. Então fica 144,10 na terceira, que é o potencial de A, menos 360,10 na terceira, que é o potencial de B. Como que a gente faz uma subtração de mesma potência e mesmo expoente? Basta subtrair os números que estão na frente da potência. Ficamos com menos 216,10 na terceira volts. Então esse é o nosso resultado. A gente pode, se quiser, né, colocar em notação científica, seguindo a mesma regra. A vírgula anda duas casas para a esquerda, fica 2,16, e o expoente, que era 3, passa para 5. Percebam que deu um resultado negativo aqui para a diferença de potencial. A explicação para isso, então, o resultado negativo obtido para a DDP se justifica em função do deslocamento da carga de prova estar ocorrendo de um ponto A, de menor potencial elétrico, por estar mais longe da carga geradora, para um ponto B, de maior potencial elétrico, por estar mais próximo da carga geradora de campo. Então, sempre que acontecer isso, a gente deslocar uma carga de um potencial menor para um potencial maior, vamos encontrar o valor negativo para a diferença de potencial. Se ao invés, se o deslocamento fosse o contrário, fosse do ponto B para o ponto A, o resultado seria o mesmo, porém, sem esse sinal negativo. Número 3. Num ponto P, distante 0,2 metros de uma carga geradora de campo, localizada no vácuo, o potencial equivale a, então, potencial de P, 180,10 na terceira volts. Nessa situação, qual o valor da carga Q? Da carga que gera o campo. Percebemos que nesse exercício queremos calcular o valor da carga geradora de campo. Para isso, nós devemos anotar os dados, que é o potencial do ponto A, ou do ponto P, aliás, e a distância entre ele e a carga geradora de campo. Então, a distância
já foi dada em metros, é 0,2. O potencial no ponto é 180 10 na terceira volts. E a carga que está gerando o campo a gente não sabe. Vamos, obviamente, precisar também do K0. Substituindo os dados na equação do potencial, teremos, então, potencial elétrico a gente conhece, o K0 a gente conhece, a carga vamos calcular e a distância é 0,2 porque já está em metros. Bom, nesse caso eu poderia dividir, se eu quisesse, o 9 pelo 0,2, mas também posso fazer o seguinte, passar esse 0,2 que está dividindo do lado direito da igualdade, multiplicando do outro lado. Aí a gente fica com 180, 10 na terceira, que multiplica 0,2, igual a 9 vezes 10 na 9, a carga que eu quero calcular. Resolvendo do lado esquerdo e já invertendo os lados da igualdade, nós teremos. Então aqui do lado esquerdo, a gente multiplica 0,2 por 180, que dá 36, e permanece o 10 na terceira. Quando a gente inverteu, então, o 9 vezes 10 na 9 veio para o lado esquerdo da igualdade. Como eu quero achar o valor da carga, esse 9 vezes 10 na 9 que está multiplicando, vai dividindo. Agora a gente procede à divisão, 36 por 9, mantém a potência de base 10 e subtrai os expoentes. A carga vai ficar igual. 36 que divide por 9 dá 4. Conservando a base que é 10, a gente subtrai 3 menos 9, fica menos 6 coulomb. Esse então é o nosso resultado. A carga geradora vale 4, 10 na menos 6 coulomb, que seria o mesmo que 4 microcoulomb. Era isso. Gelson é Gelson.